Olá, paz do Senhor, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Fico feliz porque Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu gostaria de estar compartilhando essa palavra com cada um de vocês. E eu creio que se este vídeo foi parar aí nas tuas mãos, foi parar para que você viesse estar meditando juntamente comigo, é porque Deus quer falar com você. Assim como Ele já tem falado comigo, eu creio que Ele irá falar com você. A nossa palavra de hoje se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, esta palavra, eu gostaria de estar aqui compartilhando com vocês a respeito das coisas que o Senhor colocou no meu coração. A gente sabe que nessa vida tem tempo para todas as coisas, assim como a palavra vem nos dizendo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. E assim como o que eu quero deixar aqui com vocês é a respeito de algo também que há tempo para você viver um processo e há tempo para você viver o propósito. Quando você está passando pelo processo, aqui nós podemos ver que o processo é nascer e morrer. Um processo é plantar e um processo é arrancar. E assim por diante. E a gente pode perceber que tudo que a gente passa nessa terra, tudo que a gente passa nessa vida é um processo. Mas nós sabemos também que nós podemos, através do processo, alcançar o propósito. Alcançar o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Talvez você esteja neste dia passando por uma luta, por uma adversidade, achando que a sua vida está acabada, que as promessas do Senhor para contigo não tem mais jeito, que não vai se cumprir. Mas eu quero te deixar claro neste dia aqui para você que se você está passando pelo processo, que é a sua luta, que é a sua adversidade, que é essa porta que está fechada, que é essa doença que está batendo na tua porta, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E Ele nesta noite, Ele vem dizendo para você assim: você está passando pelo processo. O processo é árduo, o processo é complicado, mas você vai alcançar o seu propósito. Você vai chegar no seu propósito. Ele não te dá uma cruz que você não possa suportar. Ele não te dá uma luta, uma peleja que você não venha suportar, que você não consiga suportar. E assim como há tempo para morrer, há tempo para nascer, há tempo de passar pelo processo, há tempo de alcançar o propósito. Um não anda sem o outro. Assim como eu disse, o nascimento tem a morte, o processo tem o propósito. Há tempo de guardar, há tempo de deitar fora, há tempo de rasgar, há tempo de ficar calado, há tempo de falar, há tempo de amar, há tempo de abraçar, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Talvez você esteja no tempo de passar pela sua luta, passar pela sua enfermidade, passar pela adversidade a qual você está enfrentando. Talvez seja na área sentimental, talvez seja na área financeira. Eu não sei o que você está passando, qual é o processo que você está passando. Mas eu quero te deixar neste momento convicto, e eu quero deixar uma palavra para você aqui de fé, que esse processo vai acabar, esse processo vai se findar e você vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus para a tua vida, bênçãos extraordinárias chegando. Eu profetizo sobre a sua vida a cura. Eu profetizo sobre a sua vida a libertação.
Eu profetizo sobre a tua vida portas abertas, portas na área sentimental, portas na área espiritual, portas na área financeira, porque o teu Deus, ele é poderoso para fazer. Basta você crer, basta você confiar, não desanime. Não baixe a sua cabeça perante a sua luta, perante a sua adversidade. Você tem um Deus que pode todas as coisas. O teu Deus é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele é fiel, ele é poderoso para fazer. Ele é fiel, ele é poderoso para cumprir. Nós podemos ver na Bíblia que todos os profetas, todos os discípulos, todos os servos do Senhor, eles passaram por processos, mas eles alcançaram os propósitos deles. Podemos citar aqui um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram adoradores, eles amavam ao Senhor e eles não se curvavam perante deuses. Eles não aceitavam adorar ao rei, eles não aceitavam adorar a deuses, assim como a gente também não aceita adorar outros deuses. A gente aprendeu e sabe que a gente só deve adoração ao nosso Deus. E ali, numa certa feita, que a palavra do Senhor nos diz, que havia um decreto, e se eles não adorassem ali aquela imagem, não adorassem o rei, as pessoas seriam lançadas numa fornalha de fogo ardente. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês algo que muitos pregadores acabam falando no impulso, porque Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles do fogo. E eu quero dizer para você neste dia, Deus pode permitir que você passe pelo processo, que você esteja como Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na fornalha de fogo ardente. Mas eles alcançaram o quê? Eles não foram atingidos pelo fogo. Nem mesmo sinal de fumaça, nada aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero te dizer neste dia que nada vai acontecer com você. Você vai passar pelo processo, mas nada vai acontecer na tua vida. Vemos Daniel também. Houve um decreto que ninguém poderia fazer petição a nenhum Deus, a não ser ao rei. E ali Daniel não se portou com o decreto. Daniel continuou nos seus afazeres, na sua adoração ao Senhor. E ali eles tramaram, os governadores, as autoridades tramaram contra Daniel. E ali eles buscaram um jeito de pegar Daniel. E ali eles armaram ali para a vida de Daniel. E a palavra do Senhor nos diz que o rei não podia fazer nada, porque ele havia lançado um decreto que não deveriam fazer petições a ninguém, nenhum rei, nem a um outro Deus, ninguém, somente ao rei. E a palavra do Senhor nos diz que o rei, ele amava muito Daniel. Mas, naquela ocasião, ele não podia fazer nada, porque ele tinha assinado um decreto. Ele tinha selado aquele decreto. E a palavra do Senhor nos diz que, então, ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. Mas, o que eu quero deixar frisado aqui para você, assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que não foi livre da fornalha, mas foi livre do fogo, Daniel não foi livre dali da cova dos leões, mas ele foi livre de ser comido pelos leões. O Senhor deu o livramento, ele fez os leões jejuar. Então, e o que eu quero frisar aqui também, que o rei, antes de lançar Daniel, ele sabia o Deus a qual Daniel servia. E ele usou ali de autoridade, ele usou de fé. Ele profetizou sobre a vida de Daniel. E ele disse assim: Daniel, o Deus a quem você continuamente serve, ele te livrará da boca dos leões. Ele te livrará. Então, tudo a gente passa por um processo, em tudo. Tudo nessa vida a gente passa por um processo. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você passa ali pelo processo
da entrevista, depois você vai passar pelo processo de passar por uma psicóloga, e fazer os exames, vai fazer o processo de entregar a documentação. No primeiro dia você vai fazer ali uma integração. É um processo para você alcançar o propósito de começar aquele emprego. Então, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, nesta terra a gente passa por processos doloridos, processos que às vezes você passa ali chorando e clamando e pedindo e até mesmo dizendo: Senhor, o Senhor me esqueceu, Senhor, cadê as promessas que o Senhor fez para minha vida um dia? Senhor, Senhor, Senhor. Mas o Senhor olha para você e disse assim: filho, filha, calma, isso é só um processo, porque o propósito você vai alcançar. Você vai alcançar o teu processo, seu propósito. O que você tem pedido para o teu Deus? O que você quer alcançar das mãos do teu Deus? Entrega e descansa. Descansa nas mãos do Senhor. Nós vemos numa certa ocasião os discípulos ali, Simão Pedro, pescando a noite inteira e nada ele tinha pego. Ele não havia pego nada. E ali ele desanimado, eu creio, de cabeça baixa e preocupado, porque a pescaria era o sustento dele. Ele havia passado pelo processo da noite inteira pescando. E a Bíblia nos diz que ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro. Então, Simão Pedro ele tem um encontro com Jesus. Jesus estava ali ensinando a multidão. E ele fala para Simão Pedro emprestar o barco. E Simão Pedro empresta. Jesus prega, ministra e fala ali com aquela multidão. E a palavra do Senhor nos diz que ele sabia o que tinha acontecido. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece a tua vida. Ele conhece seu sentar, seu deitar, seu levantar. E então, ele conhece toda a sua vida. Quando você está dormindo, ele está guardando o seu sono. E a palavra do Senhor nos diz então que ele pede para que Simão vá e lance a rede. E Simão disse: Senhor, eu estive pescando a noite toda e não peguei nada. E a palavra do Senhor nos diz que ele fala assim: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí, a palavra do Senhor nos diz que ele teve uma pesca tão grande, ali houve tantos peixes naquela rede, que o barco dele quase afundou. Ele teve que chamar ajuda. Às vezes, nós necessitamos de chamar ajuda. Às vezes nós necessitamos de chamar um socorro e pedir uma ajuda. Ele estava vivendo ali o propósito. Eu louvo e engrandeço o nosso Deus, porque tudo nós podemos ver que todos eles passaram por processos, mas alcançaram os propósitos. José foi vendido como escravo. Ele passou por um processo árduo. Quem conhece a história de José sabe. Ele era um menino que sonhava, que tinha sonhos maravilhosos. Ele passou por um processo, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi lançado numa prisão, ele foi vendido como escravo, ele servia ali no Egito, mas ele alcançou o propósito porque Deus foi maravilhoso na vida de José. E ali ele se tornou governador. Ele sonhava e os sonhos dele eram proféticos. Ele tinha discernimento de sonhos e o Senhor usava ele para discernir os sonhos. Tanto que numa certa feita ele discerniu um sonho de Faraó e aquilo aconteceu. E com isso ele se tornou governador do Egito. E Deus fez com que os seus irmãos viessem retornar ao Egito por causa da fome
que estava assolando toda a terra. E ali eles tiveram um encontro novamente com José. Então José passou por um processo árduo, mas ele alcançou o propósito diante do Senhor. Nós podemos ver o próprio Jesus. Jesus passou por um processo aqui nessa terra. Ele enfrentou muitas coisas, muitas perseguições, mas ele alcançou o propósito a qual Deus tinha enviado ele aqui nessa terra, que seria para morrer numa cruz para salvar eu e você, para salvar essa humanidade, para salvar o seu vizinho, para salvar o seu filho, para salvar o seu esposo, para salvar pessoas da sua família. Deus, ele faz as coisas de uma forma extraordinária, de uma forma a qual nós não conseguimos nem mesmo imaginar. É as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Jesus, o Filho de Deus, ele passou pelo processo para que alcançasse o propósito. E o propósito de Jesus foi nos dar salvação, foi nos dar vida eterna. E é aqui que eu quero frisar com vocês, que Jesus, ele veio a essa terra para salvar a mim e salvar a você. Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Por isso, neste dia eu quero dizer para você que é tão grande o amor do Senhor por você. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por isso, meus amados, neste dia eu quero dizer para você, se você não aceitou a Jesus ainda, esta é uma oportunidade de aceitar a Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, este é um dia oportuno para você voltar a servir ao Senhor, em espírito e verdade. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. As promessas do Senhor não caíram por terra. As promessas do Senhor vão se realizar, vão se cumprir. Basta você crer, basta você confiar. Entrega a tua vida, a tua casa, a tua família e diga: Senhor, eu sei que eu estou passando pelo processo, mas eu acredito que eu vou alcançar o meu propósito. E entrega e descansa nas mãos do teu Deus. Descansa a tua vida, descansa tudo. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Descansa, confia. Porque é tudo no tempo dele, tudo na hora dele. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3. Tudo a seu tempo. Se é tempo para passar pelo processo, passa, louvando e engrandecendo ao Senhor. Agora, irmã, se é tempo de você já viver o propósito, viva. Viva, mergulhe no propósito do Senhor sobre a sua vida. Se ele te prometeu que te levantaria como levita, como sacerdote, como profeta, e você está vendo se cumprir na sua vida, mergulha nesse mar e deixa ele te usar. Seja ousado, seja ousada. Deixa Deus trabalhar na sua vida, ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você. E eu quero dizer para você, neste dia, se coloca na posição de vaso e fala: Senhor, eu sei que tu és o meu oleiro. E Senhor, eu estou aqui. Se for preciso, Pai, me quebre e faça de novo. Se for preciso, Senhor, me leva na fornalha de fogo ardente. Senhor, eis-me aqui. Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário por você. E hoje ele te chama. Vinde como estais. Como que você está? Fraco? Doente? Ferido? Vá a ele como você está. Porque ele vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Hoje ele te chama. Vinde, amados meus. Vinde, benditos. Vinde a mim, filhos. Estou eu de braços abertos, pronto para te receber, pronto para te entregar uma nova veste, pronto para colocar nos teus pés um novo sapato, para te revestir com a minha armadura, para colocar no teu dedo um anel de autoridade e sobre a tua cabeça a coroa.
Aleluia. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que ela venha falar fortemente no seu coração. E eu quero dizer para você, compartilhe esse vídeo. Acesse aí o sininho. Se inscreva no canal. Compartilhe. E eu creio que assim como o Senhor falou com você, falou comigo, Ele vai falar com muitas